Graça e paz a todos, bom dia. Eu sou o pastor Marcelo Moura e venho nessa manhã iniciar o projeto O Evangelho para Todos, que tem por objetivo ser uma ferramenta de auxílio a todos aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento, trazendo aqui estudos bíblicos a respeito de várias áreas. Mas hoje eu quero falar de uma área muito importante na igreja, né? Que é o ministério da palavra e a diferença entre pregador e ministro, entre pregar e ministrar. Não quero aqui me tornar paladino da verdade, ao contrário disso, eu quero ser fonte de bênção para cada um de vocês que estiverem aqui para aprender, para receber esse compartilhamento de experiência. Tenho uma experiência com mais de 30 anos pregando e ministrando a palavra de Deus. Hoje eu me dedico mais ao ministério do ensino da palavra de Deus e quero compartilhar essas experiências porque temos visto que há uma certa escassez de ministros da palavra de Deus. Pregadores temos muitos, mas ministros da palavra, no ministério da palavra, são muito poucos. Mas graças a Deus por estes poucos que temos e alguns que têm um desejo ardente de estar na área ministerial da palavra. Isso é importante, né? Eu quero basear aqui o que nós vamos conversar nessa manhã em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, que diz: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, parece algo trivial, mas há diferença sim entre pregar e ministrar. E isso é muito significativo e estabelece uma importante distinção, né, entre divulgá-lo e promulgá-lo, entre ministros e pregador. Por exemplo, pregar o Evangelho é anunciá-lo, é suprir, é divulgá-lo, é promulgá-lo. Ministrar a palavra de Deus é suprir as necessidades espirituais dos ouvintes, daquele que ouve o ministro, né? Pregar o Evangelho se aproxima muito de evangelizar. Ministrar a palavra de Deus é edificar a igreja. Obviamente que todo ministro é um pregador, mas nem todo pregador é um ministro. Pregar o Evangelho não exige tanto preparo e unção, porém ministrar a palavra exige preparo, unção, chamado, consagração, maturidade, sensibilidade ao Espírito Santo, percepção, graça, favor, reconhecimento da soberania de Deus e tantas outras coisas que compõem essa lista de responsabilidade, né? Ninguém pode ministrar se não for ungido para isso, se não foi vocacionado para isso. Existe uma diferença muito grande. Por que existe diferença muito grande? Há muitos que têm uma simpatia pelo ministério da palavra, porém não são vocacionados, não são chamados para o ministério da palavra. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, na lista dos dons, diz que a uns deu a palavra da sabedoria, a outros deu a palavra do conhecimento, a palavra da ciência, né? Nem todos que estão dentro da igreja podem ser ministros da palavra de Deus, mas todos podem ser pregador do Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, promulgar o Evangelho, divulgar o Evangelho, mas ministrar é diferente.
Nós vamos ver isso no próprio ministério de Jesus, porque Jesus ele ministrava para os de dentro e pregava para os de fora. A pregação ela não tem tanta profundidade como se tem a ministração da palavra. Na pregação você pega um texto isolado e você, conforme a sua interpretação, você vai promulgar, você vai divulgar, você vai proclamar segundo o seu entendimento aquilo. O ministro do evangelho ele tem a responsabilidade de se tornar um garimpeiro, que vai garimpar bem para poder pegar as preciosas pedras, preciosas joias desse garimpo, que é a revelação total e completa da palavra de Deus e transmitir ao povo. Na pregação, a mensagem não é tão esclarecedora. Jesus ele fazia isso, Jesus ele falava, ele pregava aos de fora e compunha dentro da sua pregação a parábola. Só que as parábolas que Jesus pregava para o povo, ele não dava explicação diretamente ao povo. Ele explicava a parábola depois para o grupo de discípulos que estavam com ele. Então é uma diferença muito grande. A pregação ela é ativa, a pregação ela como é que se fala? É um incentivo para as pessoas. A ministração da palavra exige atenção daqueles que vão ouvir. E o ministro, ele tem essas habilidades porque ele foi vocacionado, ele foi chamado para essa tarefa, né? Para essa tarefa. E uma coisa interessante, que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Se eu não fui separado, ungido para o ministério da palavra, então eu vou ser um mero pregador da palavra de Deus, né? Um pregador da palavra de Deus, ele fixa a sua pregação dentro de um texto, de um versículo, no máximo 2 versículos. O ministro da palavra, ele prega expositivamente um texto e pontua versículo por versículo a revelação e o significado e o sentido daquela palavra que está dentro daquele texto, de uma forma clara, de uma forma que seja entendida por todos, né? Seja o analfabeto ou seja um doutor, né? Formado em academia, de forma acadêmica, né? Então a mensagem é clara. O pregador ele prega na emoção, na pulsação do momento, né? Aquela coisa toda, ele quer fazer aquele movimento. O ministro do evangelho ele não faz movimento, ele prende a atenção dos seus ouvintes e traz uma mensagem esclarecedora para aqueles que estão ouvindo. Eu fiz algumas anotações aqui, né? E é interessante a gente fazer essa distinção entre pregar e ministrar e ser pregador e ser ministro do evangelho, né? O ministro do evangelho, ele não usa a reação como critério ou como termômetro da mensagem, como o pregador baseia-se ou faz da sua pregação e da reação do público ouvinte, né? O seu termômetro. Eu não sei se você já ouviu aqueles mais emocionados, né? Aqueles pregadores mais emocionados que vão para cima do púlpito e começam a fazer movimentos, falar palavras de efeito e aquela coisa toda, e quando a igreja está em euforia, né? Levado à emoção do momento, ele acha que ele pregou muito bem e o resultado que ele esperava foi alcançado. O ministro do evangelho, ele não se preocupa se haverá movimentos dentro da igreja, se a igreja ela vai reagir, né, à mensagem da forma em que elas querem ser, porque o ministro ele não prega de conformidade
a situação no momento da igreja. Ele prega a palavra revelada pelo Espírito Santo ao povo. E nem todas as vezes essa palavra revelada ela traz conforto e traz consolo. Às vezes é uma palavra de confrontação, aonde existe a irritabilidade de muitas pessoas. Muitas pessoas criticam ministros da palavra de Deus por pregar com profundidade e tocar em pontos na sua vida que lhe incomodam, né? Nós vivemos uma geração em que as pessoas querem ir para o culto e ouvir aquilo que elas querem, né? Hoje nós estamos vendo que estão querendo tornar a igreja como um restaurante fast food, né? Ou self-service. Você vai lá e põe no prato aquilo que você quer comer. Na igreja, com o ministro da palavra de Deus é diferente. As pessoas vão se alimentar da revelação que Deus dá ao ministro, porque Deus ele conhece a estrutura, Deus ele conhece o caráter, Deus conhece a personalidade, Deus conhece o temperamento, Deus conhece o momento e a forma de vida de cada ouvinte. Ele vai trabalhar dentro dessa expectativa, dessa situação. O pregador ele já não se preocupa isso. O pregador ele quer trazer uma onda de novidades para dentro do culto. Amém? Então, a prioridade do ministro é permitir que o Espírito Santo venha fluir dentro de uma unção através da revelação da palavra de Deus, aonde haverá muitos efeitos, né? Os efeitos serão positivos, porque uma palavra bem ministrada, ela traz restauração, ela traz renovo, ela renova a expectativa, ela renova a fé, ela traz cura para a alma, ela traz cura para o espírito, né? Ela traz um avivamento, ela traz um despertamento, né? Ela exorta, ela corrige, ela cura as feridas. E uma pregação ela é momentânea. E por muitas vezes, quando a gente vai no culto, aonde há pregação, a gente vai perguntar no final do culto o que foi ensinado, o que foi pregado. As pessoas mal se lembram do texto que foi lido, quanto mais o conteúdo da mensagem. Por conta de tanto teatro, de tantas coisas que são inseridas desnecessárias no culto. Levante a mão, diga para o seu irmão, olhe para o seu irmão, se você não está entendendo, se você entendesse, você dava glória a Deus, se você procura sempre um entretenimento. E pregação, ministração da palavra não é entretenimento, é a entrega da mensagem de Deus para o povo de Deus. Então é algo muito mais profundo, é algo muito mais objetivo. O ministro da palavra, o ministro do evangelho, ele tem a responsabilidade de adquirir conhecimento profundo e diferenciar algumas coisas que existem na igreja. Por exemplo, ele precisa ter um entendimento da diferença entre tradição, entre dogma, entre usos e costumes e entre doutrina. Há uma diferença muito grande entre tradição e doutrina, que tradição fala muito de usos e costumes, a doutrina fala de um conjunto de ensinamento a respeito das Sagradas Escrituras. Por exemplo, vai falar da teologia, o estudo de Deus, armatiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, cristologia, a doutrina de Cristo, né? Demoniologia, que é a doutrina de demônios, e assim sucessivamente, né? Angiologia, que é a doutrina dos anjos, antropologia, que é a doutrina do homem, bibliologia, que é a doutrina da própria Bíblia, né? Então, é essa a diferença. Nós precisamos entender que tradição é algo que se traz de geração a geração. Tradição muda-se com o tempo. Doutrina, ela é imutável. Não há mudanças
na doutrina. A doutrina ela é imutável. Tradições elas mudam. Por um exemplo, antigamente na igreja era proibido ter televisão porque na concepção dos pastores a televisão era algo que era diabólico, era algo que era do diabo. Hoje a maioria das igrejas que antigamente achava que a televisão era uma ferramenta maligna, hoje é diferente. Por que é diferente? Porque hoje o que era pecado lá, hoje já não é mais pecado. A maioria das igrejas antigas, tradicionais, usam a rede de televisão como ferramenta de multimídia para a evangelização. Amém? Usam a ferramenta, a televisão, computador, rádio, para quê? Para transmitir a palavra de Deus. Hoje já não é mais pecado, mas antigamente era. Então essa tradição, as tradições, elas mudam porque ela percorre de geração a geração. E por percorrer geração a geração, então há mudança. Só que a doutrina ela é imutável, ela não muda, nós não conseguimos mudar. E se tentarmos mudar, nós vamos gerar heresias sobre heresias. Então por hoje a gente fica nesse sentido, em entender a diferença entre ministrar e pregar, e entre pregador e ministro. Na quarta-feira estaremos de volta dando continuidade a esse ensino com muito mais clareza, com muito mais profundidade. Espero que nessa introdução de hoje tenha alcançado o seu coração e o seu entendimento para a glória de Deus. Então até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.